Salve, salve galera! Mais um dia de gravação, você está no canal Gold Driver, eu sou Murilo Bonato, a estrela de hoje, o R8 V10 da sua última geração. A história do R8 ela é sublime. Lá em 91, ele era apresentado em forma de conceito Avos, com W12, posição central. A Audi procurava há muito tempo um carro que trouxesse os bons tempos. Quem se lembra, lá da década de 30, os grandes Audis surrando as flechas de prata, atingindo 350 km por hora. 91 vinha um conceito, ali um pouco depois, pelos 2000 e pouquinho, era apresentado o R8 que venceu por 3 vezes consecutiva Le Mans. E aqui no Brasil a gente conhecia esse carro em 2008 com motor V8 de 420 cavalos e um design sublime. O carro foi estrela de filmes, o carro apareceu no Homem de Ferro, o carro apareceu nos Transformers como um vilão. O carro se apresentava na sua melhor forma. Se antes as pessoas pensavam, lembravam muito aqui no Brasil do Audi A3, aquilo ali foi um divisor de águas. A Audi entregava de novo um super carro. A verdade é que o tempo foi passando e tudo foi melhorando. Se em 2008 tínhamos um carro 4.2 V8 de 420 cavalos que atingia, veja detalhe, 301 por hora por 1 km, ele ultrapassava os 300. A fórmula foi mudando. Na sequência a gente conheceu o V10. O V10 trazia 525 cavalos, o câmbio ainda era o R-Tronic de uma embreagem. Na sequência, V10 Plus, ele se apresentava com a dupla embreagem, o carro mudava da água para o vinho, com seus 525 cavalos e uma dupla embreagem banhada a óleo. Por fim, chegava a última geração, a grande despedida desse carro que compartilha a plataforma com Lamborghini, a despedida de um V10 icônico, um V10 5.2 aspirado, que gosta demais de girar, que tem uma sinfonia simplesmente maravilhosa, que se apresenta com 610 cavalos e mais de 60 kg de torque. O 0 a 100 na casa de 3, alguns testes 3.1, 3.2, afinal é de mais de 330 km por hora. Coisas que não mudaram: a carroceria toda em alumínio, que nem no começo. As grandes rodas aqui, elas são 20. O padrão de acabamento simplesmente impecável, com couro fantástico, com uma posição de pilotar absurdamente boa, com som Bang & Olufsen. E outra coisa que também não muda, a tração 4. Eu, piloto da Audi, piloto instrutor da Audi, dono do TTS durante muito tempo, simplesmente sou apaixonado pela capacidade que o R8 tem de tracionar, pela segurança que o R8 passa em qualquer situação. Se numa chuva na estrada, você com o M3, você talvez com o Porsche um pouquinho mais antigo, você talvez se assuste, com as AMG também se apresenta em susto. Aqui existe um trabalho de suspensão, existe um trabalho de tração fenomenal. Você anda forte o tempo todo, com o mínimo susto. Falar mais um que desse carro? É um carro que eu simplesmente sou apaixonado. Eu vou dar um giro nele com vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui a frente do carro. Ele que já nasceu com esse bocão. A assinatura em LED, lá na primeira geração, parecia um pinheirinho de Natal, corria aqui. Hoje ela é lisa. As rodas vêm com Michelin, são rodas 20. Os freios, se lá atrás eram a disco, perfurados e ventilados, agora nós temos carbono cerâmica. São, se não me engano, discos de, não me lembro se são 17 polegadas, enfim, são enormes e freia o carro extremamente bem. Asa em fibra de carbono. Esse carro tem alguns detalhes que o proprietário customizou, como a tampa do cabeçote com os detalhes em laranja, combinando com as pinças, combinando com o R8, que é a plaquinha da Boca Mafra que nos patrocina. O carro é simplesmente incrível. Quem lembra do Side Blade? Side Blade, que é uma peça que lembra muito, que mostra muito o que é o R8. Não existe um R8 sem Side Blade. Retrovisor em carbono. E agora vocês vêm para dar uma volta comigo nesse carro que é simplesmente muito especial. Bem, eu estou aqui a bordo do R8.
Isso aqui é a versão, a grande despedida do R8, é a versão V10 com dupla embreagem. A gente vai dissecar o carro, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Então, começando pelo motor. Esse motor aqui é um V10, é um motor que gosta de girar, ele é aspirado. Os 610 cavalos são alcançados a 6.000 RPM, mas a verdade é que ele vai até 8,5 de forma muito plena. Por mais que seja aspirado, por ser um motor V10, ser um motor grande, a gente também tem uma entrega de torque muito legal desde os baixos giros. É claro que ele acorda para valer depois de uma rotação, mas verdade também é que sobra bastante motor nesse carro. Então, pessoal, isso é muito legal. Vou sair aqui devagarzinho. O câmbio é um câmbio de dupla embreagem, um câmbio de 7 marchas, banhado a óleo. As relações são bem próximas. Você está vendo que o carro já está em 5ª marcha a 40 por hora. Um grau de eficiência absurdo. Realmente o carro atende de uma forma fantástica. Eu gosto muito da cabine do R8, eu acho uma cabine mais confortável, inclusive, que é da Huracan. Você tem um painel todo em TFT, voltado um pouco assim pro motorista mesmo. Ele é um carro meio que um carro de corrida. Você vê muita fibra de carbono, o couro de ótima qualidade. O som, ele é um Bang Olufsen, um som para quem gosta e sabe o quanto é legal, mas quem se importa se tem Bang ou não, né? E a gente se importa se tem um Bang? Acho que não, né? O carro é simplesmente demais. É um carro que entrega muito. Eu já fiz outros vídeos com esse carro, já pilotei muito em autódromos com esse carro. Aqui no canal vocês podem conferir algumas vezes. Ele tem um seletor de escape, ele tem também o modo, o Drive Select dele, onde eu consigo escolher as formas de dirigir, se eu quero mais conforto, se eu quero o modo dinâmico. Optando por mais conforto, eu tenho ali um acelerador mais, vamos dizer assim, mais suave, né? Eu tenho a suspensão, que é uma eletromagnética também, operando em conforto. Então, para que eu realmente consiga ter o que eu preciso do carro, ter a suavidade. E no modo esporte a gente entra ali, quando entra num autódromo, a gente coloca o Dynamic, ou quando vai brincar numa estrada, bota no Dynamic e você acaba tendo um carro mais agressivo. Uma coisa que é legal desse carro é você desligar o controle de tração e estabilidade. Vocês sabem que eu sou um cara bem relutante em falar que o proprietário do carro deve desligar. É óbvio, deve desligar numa pista, né? Não numa estrada sinuosa, numa estrada com chuva. Mas o que é legal é que o R8 ele te permite muito abuso em comparação aos outros carros. Num autódromo com chuva, um R8 com controle desligado, ele ainda é um carro maleável. Ao passo que se você pega um carro, uma M2, uma M3, por exemplo, ele já se transforma num carro muito mais arisco. Ele já se transforma num carro muito mais difícil de pilotagem. Vou aproveitar para levar vocês num lugar aqui, que é o Amaitê, que é onde eu vou fazer uma feijoada no domingo, durante o Gold Driver. Quem estiver vendo o vídeo, quiser se inscrever, chama, porque vai ser bem legal. E a gente vai falando um pouco mais. Já falei do motor, já falei do câmbio. Os freios são imensos, são freios de carbono cerâmica. O carro tem uma construção fenomenal, um carro com uma rigidez torcional absurdo. O carro faz muita curva, é muito pregado, auxiliado pela ótima tração 4 da Audi, esse sistema aí, referência, a 4 que apareceu ganhando muita prova de rally lá na década de 80. Então realmente o carro anda sob trilhos. Os freios são de carbono cerâmica, então você tem aí a possibilidade de frear por muitas vezes com o mínimo de aquecimento. Então isso é uma coisa que também é bem legal. Ele resiste muito ao fade, então é bem interessante. Falando ainda em suspensão, nós temos a suspensão independente. Isso aí é meio que óbvio num carro desse porte, desse gabarito, com uma construção de braços sobrepostos. Em geral a gente vê as MacPherson na frente e as Multilinks atrás. E aqui você tem
E aqui você tem o carro com braços sobrepostos. Então, de peso, são 1.595 quilos carregados por 610 cavalos. Isso dá uma relação peso-potência de mais ou menos 2,5 kg. Por isso, o resultado de um 0 a 100 explosivo na casa de 3 segundos. Aqui estão os controles, né? Aqui a gente vai ter ali o parking, o câmbio. No volante eu tenho todos os controles. Então no Drive Select, ó, eu vou colocar ele para o modo dinâmico. O carro vai ficar um pouquinho mais duro agora. Aqui eu tenho o controle de largada, que é para fazer o Launch Control. O Launch Control desse carro é absurdo porque ele não distraciona absolutamente nada. É uma patada que você não tem noção o que esse carro, a arrancada do que ele é capaz em qualquer tipo de piso. Tenho ainda também um botão de escape, ó. Aqui eu tô no modo padrão, mas com o V10 aspirado, eu creio que esse botão padrão deva ser usado por aproximadamente 1% dos proprietários, porque isso aqui é uma sinfonia. A gente vai ver aqui na subida da Rainha agora, vai dar para escutar um pouco melhor, porque vai encher o motor e a gente vai poder curtir um pouco a subida desse V10 com mais de 600 cavalos para vocês. Vou deixar o casal com filho pequeno passar aqui. Valeu, legal. Acho bacana quando o cara agradece. A maioria das pessoas não agradece. É bacana o quanto o carro chama atenção também. É um carro que todo mundo olha. É um carro que te dá muito prazer em ser dono, né? Você realmente se sente bem. Não é ostentação. É tipo... É uma conquista. É você mostrar que você chegou onde você queria. Eu sou apaixonado por carro. Para mim, ter um carro desse é uma satisfação. Eu poder comprar um carro desse, a gente batalha para isso, a gente trabalha, a gente faz Gold, a gente advoga, a gente faz congresso, a gente vira a noite trabalhando. E isso realmente é um prêmio. A gente fica feliz quando a gente consegue ter. Vamos fazer essa subidinha. Essa subida aqui é muito linda, né? Depois eu vou fazer a descida para mostrar para vocês também. Vamos puxar uma marcha aqui. Vamos de segunda mesmo. Olha que o carro enche, o que esse carro faz, que esse carro é na mão, que esse carro te passa de confiança. Ele simplesmente é sublime, ele te atende de todas as formas da melhor forma. É realmente muito bacana estar andando com ele. É muito prazeroso estar andando com um carro desse. Então, realmente é daqueles dias que a gente guarda sempre no coração, a gente guarda sempre na memória, porque são dias que a gente fala, puta, nesse dia ali, cara, eu me diverti. Aqui a gente tem o Amaitê, onde eu vou fazer uma das festas aí do próximo evento, aqui é o Morro da Rainha. E eu acho que era isso, né, galera? Falamos de som, falamos de ar-condicionado, falamos das portas aqui, tem duas USB, duas USB-C, na verdade. Falamos da tração 4x4, uma tração permanente integral, falamos de freio, de câmbio, de motor, de tudo. Falamos em como o Audi de 2008 a 2023 foi perfeito sempre que ele andou. Alguns vão falar que o V8 não tinha tanta força, vão falar que o câmbio R-Tronic não era tudo aquilo. Realmente, esse produto aqui é um produto muito superior, mas a verdade é que até aquele V8 de 420 cavalos, com aquele câmbio que para usar na cidade é chato, mas para usar na estrada é uma patada, é muito legal. Até aquele carro é bem bacana. Mas o que esse S-Tronic é covardia? O que o câmbio S-Tronic faz, galera, não tá no gibi. Ele junto com o PDK faz toda a diferença na dirigibilidade. Uma coisa bem bacana, eu já pilotei em autódromo, é um câmbio que aceita desaforo, é um câmbio que ele não aquece tão fácil assim, e principalmente ele aceita umas reduções violentas. Tem muito carro que você chega na curva, na aproximação, você puxa e não vem marcha. O R8 ele é diferente, o R8 ele realmente vem marcha na puxada, e isso é muito legal. Vou mostrar a Praia Brava para vocês aqui.
E aqui acaba a nossa gravação. Obrigado, acompanha o canal. Na sequência tem muito carro legal. Na sequência a gente vai ter 911 Turbo S. Na sequência a gente vai ter outros brinquedos, Bentley, M2, M3. Eu vou mostrando tudo para vocês. Valeu!